Olá, gente. Mais uma vez eu estou por aqui e eu quero deixar uma palavra, tá bom? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar em Efésios 4, 26 e 27, tá bom? E o título hoje dessa ministração é Irai-vos e não pequeis. Amém? Vamos lá? Nós vamos estudar aqui a palavra do Senhor hoje, tá bom? Então, em Efésios 4, 26 e 27, fala assim, olha. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Deus me deu essa palavra no dia 16/11/2021, tá bom? E eu vou compartilhar aqui um pouco desse estudo. O Senhor me falou sobre a ira, né, em Efésios, como nós já lemos, 4, 26 e 27. E esse versículo é muito claro. Ele diz que você pode se irar. E com certeza, por sermos seres humanos, em algum momento da nossa vida, vamos ficar com raiva. E isso é normal. Inclusive, até o próprio Jesus se irou, né? Vamos ver aqui em João 2, onde ele fala isso, João 2. Deixa eu só encontrar aqui. João 2, 15 e 16. Tendo ferido tendo feito, um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Porém, a questão é que a sua ira não pode virar pecado. Olha só, aqui nessa passagem de João, que eu acabei de ler, você vê que Jesus se irou, né? Você você vê que ele fica com raiva, né, das pessoas que estão ali vendendo. E, mas a questão é, a gente pode se irar, mas a gente não pode pecar, né? Porque a partir do momento que a ira domina você, o diabo entra. E se ele entra, ele destrói tudo. Olha só, João 10, 10. Vamos lá. A gente vai aqui ver aqui algumas passagens, tá bom? João 10, 10. Ele diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? É por isso que tem muitas pessoas que matam, porque elas estão sob o domínio da ira e deram lugar ao diabo. Então, cuidado, porque a ira passa, mas a consequência fica. Quando entregamos nossa vida a Jesus, precisamos estar dispostos e decididos a deixar Ele nos transformar. Sabe aquela pessoa que diz que não leva desaforo para casa? Sabe aquela pessoa de pavio curto? Sabe aquela pessoa que diz que chuta o pau da barraca? Pois é, se ela vier para Jesus, ela vai ter que se deixar governar. Ela vai ter que deixar Jesus governar a vida dela, amém? Porque com Jesus não tem meio termo. Ou é ou não é. Somos nós que temos que nos converter a Ele, e não Ele a nós. Ou você é crente, ou você não é. Em Tiago 3, vamos ver Tiago 3. Tiago 3, deixa eu só encontrar aqui, tá?
Tiago 3, 10, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce ou o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. De uma só boca, de uma só boca procede bênção e maldição. Só repetindo, tá? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco, né? A água salgada pode virar água doce. Eu custei entender isso, até que um dia a revelação veio. E hoje eu não sou mais aquela pessoa iracunda que brigava com todos. Eu era assim. Hoje eu me iro sim, porém não pego. Fico com raiva, mas não espraguejo ninguém. Sei ficar calada no meio de uma discussão, enquanto a pessoa fica espraguejando, dando lugar ao diabo. Eu faço o que Provérbios diz, Provérbios 12, 16. Vamos lá. Provérbios. Vamos lá, gente. Aí. Deixa eu encontrar aqui. 12. A gente precisa ver o que a palavra dele diz. 12, 16, né? Foi isso que eu disse? Vamos lá, 12, 16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Olha só. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E outra, quando não deixamos Deus nos tratar, damos volta no deserto, como o povo que saiu do Egito e ficou 40 anos dando volta no deserto, por causa da sua desobediência. Eles não deixavam Deus tratar eles. Quando deixamos Jesus entrar na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Porém, ele não habita em qualquer casa. Então a ira pode se tornar pecado e trazer consequências dramáticas. Deixe o Espírito Santo te governar. Vamos ver Gálatas. Agora vamos para Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Né? Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos tratar. Né? A gente precisa deixar o Senhor fazer essa obra em nós. Eu já compartilhei aqui, eu era uma pessoa que eu me estressava assim com muita facilidade. Eu ficava assim com raiva, nossa, assim, eu acho que 89% da minha vida foi raiva, sabe? Assim, foi eu estando com raiva, foi o sentimento que mais, como é que se diz, me dominou, sabe? Assim, durante assim, um bom tempo da minha vida. Principalmente no tempo que eu não era convertida. Né? Então, assim, eu me irritava com muita facilidade. E eu era de brigar mesmo, de discutir, de bater boca, de brigar, de chutar o pau na barraca. Eu era assim, né? Então, o Espírito Santo fez toda uma obra na minha vida. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu meditei muito nela. Sabe, eu fui muito profundo nela, meditar e ver e rever, porque eu tive também uma coisa, quando eu me converti, que eu pensava assim, então agora eu não posso mais ficar com raiva, né? E não é isso, né?
né? É como ele diz aqui, irai-vos. A gente pode se irar, né? Inclusive, isso é algo do ser humano, né? Não tem como o ser humano não se irar. A questão é, você não pode pecar. Aquela ira não pode virar um pecado. Você não pode dormir com raiva, entende? Você não pode ficar anos com raiva de alguém, de situação, entende? É aí que entra o pecado. É aí que entra o diabo, né? E a ira, se você, né, se você não, como é que se diz, não deixar o Espírito Santo te tratar nisso, né? Não. Assim, a ira, ela se torna algo muito perigoso, né? Por que muitas pessoas matam umas às outras, né? Matam outra? Porque elas estão debaixo de uma ira. Elas estão dominadas por uma ira, aonde a ira virou pecado, aonde o diabo já entrou, entende? Então é algo muito perigoso. Você não pode dar lugar ao diabo. Porque se você der lugar ao diabo, né, nossa, Deus me livre, né? Você faz coisas terríveis, né? E então assim é você deixar o Espírito Santo, né, te convencer, te convencer das tuas falhas, né? E eu fui deixando o Senhor me moldar mesmo nisso. Como eu disse hoje, eu até fico chateada às vezes, né? Com raiva, mas é diferente, né? Eu já oro, eu já entrego para Deus, eu já sei ficar calada, né? É totalmente diferente. Antes não, antes eu brigava, eu saía batendo a porta e eu era assim. Mas foi preciso uma grande obra do Espírito Santo em mim me convencendo. Não foi um processo do dia para a noite, foi algo que foi anos e anos Deus me tratando. Amém? E era essa ministração que eu tinha hoje para dar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E é isso, gente. Né? Até a próxima. Shalom. Graça e paz.